da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 24. Todos os outros homens voltaram para a sede de Drógueda antes da tempestade. Deixaram as montanhas no cercado e guiaram para a casa grande ou para as barracas dos aprendizes. Na sala de estar de Fi, brilhantemente iluminada por um fogo de troncos que ardia na lareira de mármore, creme e róseo, os cleres estavam sentados, atentos à tempestade, sem vontade naqueles dias de sair para ir vê-la lá fora. O cheiro gostoso e penetrante da madeira de eucalipto que queimava na lareira e os bolos e sanduíches empilhados no carrinho do chá da tarde eram irresistíveis. Por volta das 4 horas, as nuvens rolaram para o leste e todos, inconscientemente, respiraram melhor. Fosse como fosse, ninguém conseguia relaxar durante uma tempestade seca, muito embora todos os prédios de Drógueda fossem equipados de para-raios. Jack e Bob levantaram-se e saíram da sala para respirar um pouco de ar fresco, disseram, mas na realidade era para soltar a respiração contida. Olhe, disse Bob apontando para o oeste. Acima das árvores que rodeavam todo o Home Paddock, um grande manto brônzeo de fumaça crescia, com as margens desfeitas em bandeirolas esfarrapadas pelo vento. Jesus, misericórdia! Gritou Jack correndo para dentro de casa à procura do telefone. Fogo, fogo! Gritou no aparelho, enquanto os que ainda se achavam dentro da sala o miravam boquiabertos e depois saíam correndo para ver. Incêndio em Drógueda e dos grandes. Em seguida desligou. Era tudo o que precisava dizer ao circuito telefônico de Dili e ao pessoal que ficava ao longo da linha e costumava atender ao primeiro toque da campainha. Embora não tivesse havido um grande incêndio no distrito de Dili desde a chegada dos cleres à Drógueda, todo mundo conhecia a rotina. Os rapazes espalharam-se para pegar os cavalos e os pastores saíram das barracas dos aprendizes, enquanto a Sra. Smith abria um dos armazéns e distribuía sacos de aninhagem às dúzias. A fumaça estava no oeste e o vento soprava dessa direção, o que queria dizer que o fogo se dirigia para a sede. Fi despiu sua saia longa e enfiou um par de calças de pede. Depois correu com Mad para as cocheiras. Seriam necessárias todas as mãos capazes de segurar um saco. Na cozinha, a Sra. Smith carregou a fornalha do fogão e as criadas começaram a descer imensas panelas dos seus ganchos presos do teto. Ainda bem que matamos um novilho ontem, disse a governanta. Minnie, aqui está a chave do armazém das bebidas. Você e Cat tragam toda a cerveja e todo o rum que tivermos. Depois comecem a fazer pão sem fermento enquanto eu adianto cozido. E depressa, depressa. Desassossegados pela tempestade, os cavalos tinham sentido o cheiro da fumaça e estavam difíceis de selar. Fi e Mad fizeram recuar os dois indóceis puros-sangues que escarvavam o chão e assim os tiraram da cocheira e os levaram para o cercado, onde era mais fácil lidar com eles. Enquanto Mad lutava com a égua castanha, 2 andarengos apareciam correndo pela trilha que saía da estrada de Dili. Fogo, dona, fogo! Tem um par de cavalos de reserva? Dê-nos alguns sacos. Vão por aqui até os potreiros. Santo Deus, espero que nenhum de vocês fique preso lá embaixo, disse Mad, que não sabia onde estava o seu pai. Os 2 homens pegaram os sacos de aninhagem e os cantis que a Sra. Smith lhes oferecia. Fazia 5 minutos que Bob e os homens tinham partido. Os 2 andarilhos saíram atrás. E, por fim, Fi e Mad dispararam a galope para o córrego, atravessaram-no e subiram o barranco do outro lado, na direção da fumaça. Atrás deles, Tom, o jardineiro, acabou de encher o grande caminhão-tanque, tirando água do poço com a bomba. Depois fez funcionar o motor.
É claro que nenhuma quantidade de água proveniente de chuvas caídas do céu ajudaria a apagar um incêndio daquele porte, mas ela seria necessária para manter molhados os sacos e as pessoas que os usavam. Quando engatou a primeira do caminhão para subir o aclive da outra margem, olhou para trás por um momento e viu a casa vazia do chefe dos pastores e as duas casas vagas além dela. Lá estava o ponto fraco da sede, o único lugar em que coisas inflamáveis poderiam chegar suficientemente perto das árvores do lado de cá do córrego para pegar fogo. O velho Tom olhou para o oeste, abanou a cabeça numa súbita decisão e conseguiu fazer com que o caminhão, de marcha ré, atravessasse de novo o rio e subisse a ribanceira. Eles nunca deteriam aquele incêndio lá nos pastos. Teriam de voltar para casa. No alto do barranco, ao lado da casa do chefe dos pastores, onde estivera acampado, ligou a mangueira do tanque e principiou a saturar de água o prédio. Depois, passando para as duas habitações menores, regou-as também. Era ali que mais poderia ajudar, mantendo as 3 casas tão molhadas que não pudessem incendiar-se. Enquanto o médico cavalgava ao lado de Fi, crescia a nuvem pressága do ocidente e, cada vez mais forte, empurrado pelo vento, vinha o cheiro da queimada. Escurecia. Criaturas que fugiam do oeste atravessavam os pastos em grupos sempre mais densos, cangurus e porcos bravos, carneiros e bois assustados, emas e lagartos, coelhos aos milhares. Bob estava deixando as porteiras abertas. Ela observou ao passar de Borehat para Bilabila. Cada pasto de Drógueda tinha um nome, mas os carneiros eram tão estúpidos que empacavam diante de uma cerca, a 1 metro da porteira, e não a enxergavam. O fogo cobrira 16 quilômetros quando elas o alcançaram e espalhava-se lateralmente também, ao longo de uma frente que se ampliava a cada segundo. À proporção que o capim longo e seco e o vento forte carregavam o fogo, rapidamente, de um grupo de árvores para outros. Elas detiveram os cavalos assustados e indóceis e olharam, impotentes, para o oeste. Não adiantava tentar pará-lo ali. Um exército não alcançaria fazê-lo. Teriam de voltar para a sede e defendê-la, se pudessem. A frente já tinha 8 quilômetros de extensão. Se elas não tocassem as montarias cansadas, também seriam alcançadas e ultrapassadas. Era uma pena o que acontecesse aos carneiros, mas não havia nada que se pudesse fazer. O velho Tom ainda estava regando as casas ao pé do arroio quando os cavaleiros transpuseram o tênue lençol de água do val. Boa, Tom, gritou Bob. Continue molhando até que a coisa esquente demais, mas não se demore muito, ouviu? Nada de heroísmos bobos. Você é mais importante do que uns pedaços de madeira e vidro. A sede enchera-se de carros e novos faróis vinham pulando e ofuscando pela estrada de Dili. Um grande grupo de homens estava à espera deles quando Bob entrou no potreiro. O fogo é muito grande, Bob? Perguntou Martin King. Grande demais para combater, acho eu, disse Bob com desespero na voz. Calculo uns 8 quilômetros de largura e com esse vento viaja quase tão depressa quanto um cavalo a galope. Não sei se poderemos salvar a sede, mas creio que Rory deve se preparar para defender suas terras. Ele será o próximo, porque não vejo como segurar isso aí. Bem, o caso é que já devíamos ter tido uma queimada assim há muito tempo. O último grande incêndio foi em 1919. Vou organizar um grupo para ir a Bel-Bel, mas ainda vem vindo muita gente para cá. Dili pode mobilizar quase 500 pessoas para combater um incêndio. Alguns de nós ficaremos aqui para ajudar. Graças a Deus estou a oeste de Drógueda. É a única coisa que posso dizer. Bob sorriu. Você é um grande consolo, Martin. Martin olhou à sua volta. Onde está seu pai, Bob? A oeste do fogo, como Bugela. Estava em Vilga, reunindo algumas ovelhas para a aparição, e Vilga fica pelo menos a 8 quilômetros a oeste do lugar onde o fogo começou, acho eu. E você não está preocupado com mais ninguém? Hoje não, graças a Deus.
De certo modo, era como estar numa guerra, pensou Maddie ao entrar em casa. A rapidez controlada, a preocupação com a comida e a bebida, o esforço para sustentar a força e a coragem, e a ameaça de desastre iminente. À medida que chegavam, outros homens vinham juntar-se aos que já estavam no home paddock, cortando as poucas árvores que tinham nascido perto da margem do córrego e roçando o capim mais comprido que crescia no perímetro. Maddie lembrava-se de haver pensado, ao chegar a Drogheda pela primeira vez, que o home paddock poderia ter sido muito mais bonito, pois comparado com a riqueza de árvores que havia por toda a volta, era nu e descampado. Agora compreendia o porquê. O home paddock não passava de um gigantesco aceiro circular. Todos falavam dos incêndios que Dilly presenciara nos seus 70 e tantos anos de existência. Por mais curioso que parecesse, as queimadas nunca representavam grande ameaça durante uma seca prolongada, pois nesse caso não havia capim suficiente para que o fogo se alastrasse. Fora em épocas como aquela, 1 ou 2 anos depois que chuvas pesadas haviam feito a relva crescer tão alta e queimadiça, que Dilly vira suas grandes conflagrações, que às vezes ardiam, sem controle, por centenas de quilômetros. Martin King assumira a chefia de 300 homens que tinham ficado para defender Drogheda. Sendo o cevador mais velho do distrito, combater incêndios durante 50 anos. Tenho 150 mil acres em Dugela, disse ele, e em 1905 perdi toda a criação e todas as árvores que havia em minhas terras. Levei 15 anos para recompor-me e durante algum tempo pensei que não o conseguiria, porque a lã não estava dando muito naquele tempo, nem a carne. O vento continuava a uivar. Sentia-se em toda parte o cheiro de queimado. A noite caíra, mas o céu, no ocaso, resplandecia com um brilho perverso e a fumaça, cada vez mais baixa, fazia-os tossir. Não tardou muito para que viessem as primeiras chamas, vastas labaredas saltando e contorcendo-se por 30 e tantos metros de altura no meio da fumaça. E chegou-lhes aos ouvidos um rugido como de imensa multidão desvairada num jogo de futebol. As árvores do lado ocidental do bosquete que circundava o home paddock incendiaram-se e ergueram-se como um sólido lençol de fogo, enquanto assistia, petrificada, àquelas cenas da varanda de casa, Maddie via pequenas silhuetas de pigmeus, destacadas do clarão, pulando como almas penadas no inferno. Maddie, quer fazer o favor de entrar e empilhar estes pratos no aparador, menina? Lembre-se de que não estamos num piquenique, chegou-lhe a voz da mãe. Ela afastou-se relutante. 2 horas depois, a primeira turma de homens exaustos entrou cambaleando para comer e beber alguma coisa, recobrar as forças que já estavam no fim e continuar a luta. Para isso se haviam afadigado as mulheres da fazenda, providenciando o cozido, o pão sem fermento, o chá, o rum e a cerveja em quantidade suficiente para até 300 homens. Num incêndio, cada qual fazia o que sabia fazer melhor, e isso significava que as mulheres cozinhavam para manter a força física superior dos homens. Caixas e caixas de bebida se esvaziavam, substituídas por novas. Negros de fuligem e cambaleantes de cansaço, os homens em pé bebiam copiosamente e enfiavam imensos nacos de pão na boca. Engoliam, vorazes, um prato cheio de cozido. Depois que este esfriava, entornavam um último copo de rum e voltavam à luta. Entre as idas e vindas à cozinha, Maddie observava o fogo, incrédula e aterrada. À sua maneira, ele tinha uma beleza que excedia a beleza de quanto havia na terra, pois era uma coisa do céu, de sóis tão distantes que sua luz chegava fria, de Deus e do diabo. À frente da conflagração galopara no rumo do nascente, cercando-os de todo, e Maddie percebeu minúcias que o indefinido holocausto da frente não lhe permitira enxergar.
Entremeavam-se o preto, o alaranjado, o vermelho, o branco e o amarelo. A silhueta negra de uma árvore alta, cercada de uma casca alaranjada que tremia e brilhava. As brasas vermelhas que flutuavam e piruetavam como fantasmas travessos no ar. As pulsações amarelas dos corações exaustos de árvores consumidas pelo fogo. O chuveiro de centelhas rubras e rodopiantes quando um eucalipto explodia. As súbitas lambidelas de chamas alaranjadas e brancas de alguma coisa que resistira até então e que finalmente entregava o corpo ao fogo. Oh, sim, era belo a noite, e ela guardaria sua lembrança por toda a vida. Um súbito aumento da velocidade do vento fez com que todas as mulheres subissem pelos ramos da glicínia até o teto prateado de ferro, envoltas em sacos, pois todos os homens estavam lá fora, no home paddock. Armadas de sacos molhados, chamuscando as mãos e os joelhos, mesmo através dos sacos, abafavam as brasas sobre o teto que frigia, aterradas pela ideia de que o ferro, cedendo ao peso dos carvões, deixasse cair partes incendiadas sobre o vigamento de madeira embaixo. Mas o pior do fogo já estava a 16 quilômetros a leste, na direção de Bel-Bel. A sede de Drógueda distava apenas 5 quilômetros das divisas orientais da propriedade, as mais próximas de Dili. Bel-Bel confrontava com elas e além, para mais a leste, ficava Nahegand. Quando o vento passou de 80 para 100 km por hora, o distrito todo entendeu que só uma chuva impediria o fogo de arder por semanas a fio e assolar centenas de quilômetros quadrados de terras de primeira qualidade. Durante a pior parte da queimada, as casas ao pé do córrego haviam resistido, e Tom, como um possesso, enchia o caminhão-tanque, regava as casas, tornava a encher, tornava a regar. Mas no instante em que o vento aumentou de intensidade, as casas explodiram e Tom retirou-se para o caminhão, chorando. Vocês deviam ajoelhar-se e agradecer a Deus pela força do vento não ter aumentado enquanto a frente estava a oeste de nós, advertiu Martin King. Se isso tivesse acontecido, não somente a sede teria ido embora, mas nós também. Santo Deus, espero que estejam todos bem em Bel-Bel. Fia estendeu-lhe um copo grande de rum puro. Ele já não era moço, mas lutar enquanto fora preciso lutar, e dirigir as operações com maestria. É uma bobagem, disse ela, mas quando tudo parecia perdido, eu só pensava nas coisas mais esquisitas. Não pensei em morrer, nem nas crianças, nem nesta bonita casa em ruínas. As únicas coisas de que conseguia lembrar-me era o meu cesto de costura, o meu tricô inacabado, a caixa de botões avulsos que venho guardando há anos e as minhas formas de bolo, em forma de coração, que Frank me fez há tanto tempo. Como poderia eu sobreviver sem elas? Todas essas coisinhas, sabe, que não podem ser substituídas nem se compram em lojas. Sim, é assim mesmo que a maioria das mulheres costuma pensar. É gozado, não é? O jeito com que a mente reage. Lembro-me, em 1905, de minha mulher correndo de volta para casa, enquanto eu a chamava, gritando feito um louco, só para pegar um pano em que começar a bordar qualquer coisa. Martim sorriu. Mas conseguimos sair a tempo, embora perdêssemos a casa. Quando construímos a nova, a primeira coisa que ela fez foi terminar o trabalho. Um daqueles bordados antigos que as meninas faziam nas escolas. Você sabe o que eu quero dizer. E estava escrito nele, Lar Doce Lar. Depôs na mesa o copo vazio, sacudindo a cabeça, num mudo comentário sobre a estranheza das mulheres. Vou-me embora. Gareth Davier precisará de nós em Nahegand. E ou eu muito me engano, ou Angus em Rudnarush também. Fia empalideceu. Oh, Martin, tão longe assim? A notícia espalhou-se, Fi. Borô e Burke estão se arregimentando.
Por mais 3 dias, o fogo alvorotou-se na direção do oriente, numa frente que não cessava de dilatar-se. Depois caiu um aguaceiro repentino e pesado, que durou quase 4 dias e resfriou os últimos carvões. Mas ele percorrera mais de 160 quilômetros e deixara um rastro carbonizado e enegrecido de mais de 30 quilômetros de largura, que se estendia de Drógueda até a divisa da última propriedade na parte oriental do distrito de Dilambone, Rudna Runish. Enquanto não começou a chover, ninguém esperava ouvir notícias de Ped, pois todos o criam em segurança do outro lado da zona calcinada, isolado pelo calor do solo escaldante e pelas árvores que ainda ardiam. Se a queimada não tivesse derrubado a linha telefônica, Bob imaginava que já teriam recebido um chamado de Martha King, pois era lógico que Ped guiasse para o poente, à procura de abrigo, na sede de Bugela. Mas 6 horas depois que a chuva principiou a cair sem que soubessem dele, começaram a ficar preocupados. Tinha levado quase 4 dias tentando persuadir-se de que não havia motivos para sobressaltos e que ele, naturalmente, impossibilitado de comunicar-se com a sede, decidira esperar até poder voltar para casa em vez de ir a Bugela. A esta altura já devia ter chegado, disse Bob, andando de um lado para o outro da sala de estar, enquanto os outros observavam. A nota irônica em tudo aquilo era que a chuva deixara um frio úmido no ar, e mais uma vez um fogo brilhante ardia na lareira de mármore. — O que é que você acha, Bob? Perguntou Jack. — Acho que é mais do que hora de irmos procurá-lo. Ele pode estar ferido, ou a pé, tendo pela frente uma longa caminhada para chegar aqui. Seu cavalo pode ter se assustado, derrubando, e ele talvez esteja deitado em algum lugar, incapaz de mover-se. Levava comida para um pernoite, mas não tinha o suficiente para 4 dias, embora ainda não deva ter desmaiado de fome. É melhor não fazermos nenhum rebuliço agora, porque não quero chamar os homens de Nahegang. Mas se não o encontrarmos até o cair da noite, irei a cavalo à casa de Dominique e poremos o distrito inteiro em movimento amanhã. Puxa, como eu gostaria que esses caras do correio arrumassem logo as linhas telefônicas. Fi tremia, tinha os olhos febris, quase alucinados. Eu visto umas calças, disse ela. Não aguento ficar aqui esperando. Fique em casa, mamãe, pediu Bob. Se ele estiver machucado, poderá estar em qualquer lugar, Bob, e em quaisquer condições. Você mandou os pastores para Nahegang, e isso nos deixa com muito pouca gente para fazer uma busca. Se eu sair em companhia de Mad, nós duas teremos força suficiente para enfrentar o que encontrarmos, mas se Mad for sozinha, terá de ir em companhia de um de vocês, o que equivale a desperdiçá-la, sem falar em mim. Bob cedeu. Está bem, então. Você irá no cavalo de Mad. Já o montou no primeiro dia do incêndio. Cada um pegue um rifle e muitos cartuchos. Atravessaram o arroio e de lá passaram ao coração da paisagem crestada. Nenhuma coisa verde ou marrom ficara em parte alguma. Só uma vasta extensão de carvões pretos e encharcados, que ainda fumegavam incrivelmente depois de horas de chuva. Todas as folhas de todas as árvores tinham sido transformadas em cordõezinhos encolhidos e flácidos, e onde houvera capim, divisavam-se pequenos vultos pretos aqui e ali, carneiros surpreendidos pelo fogo, ou um volume um pouco maior de vez em quando, restos de um novilho ou de um porco. Suas lágrimas misturavam-se com a chuva em seus rostos. Bob e Mad encabeçavam a procissãozinha. Jack e Hugh iam no meio. Fi e Stuart formavam a retaguarda. Para Fi e Stuart era um progresso pacífico. Confortava-os o simples fato de estarem juntos, sem falar, cada qual contente com a companhia do outro. Às vezes os cavalos se aproximavam ou se afastavam à vista de algum novo horror, mas isso não parecia impressionar o último par de cavaleiros. A lama retardava e dificultava a marcha,
mas a relva torrada e entretecida estendia-se sobre o solo como um tapete de fibras de coco para dar apoio aos cavalos. A cada meia dúzia de jardas que transpunham, esperavam ver Ped aparecer no horizonte distante e plano. Mas o tempo ia passando e ele não aparecia. Com o coração apertado, compreenderam que o fogo principiara mais longe ainda do que tinham imaginado a princípio, no pasto de Wilga. As nuvens da borrasca deviam ter disfarçado a fumaça enquanto o fogo percorria um bom caminho. A região fronteiriça era surpreendente. De um lado da linha traçada com absoluta clareza, tudo era preto e brilhante como o alcatrão, ao passo que do outro a terra continuava como sempre a haviam conhecido, marrom, azul e triste sob a chuva, mas viva. Bob parou e voltou-se para falar com os demais. Muito bem, é aqui que começamos. Daqui irei diretamente para o oeste. É a direção mais provável e eu sou o mais forte. Todos têm bastante munição? Bom, quem descobrir alguma coisa dará 3 tiros para o ar, e os que ouvirem responderão com 1 tiro cada um. Depois esperem. Quem tiver dado os 3 tiros dará mais 3, 5 minutos depois, e continuará dando 3 tiros de 5 em 5 minutos. Os que ouvirem, 1 tiro só em resposta. Jack, você irá para o sul, acompanhando a linha do fogo. Você, Hugh, para sudoeste. Eu irei para oeste. Mamãe e Mad para noroeste. Stu, acompanhe a linha do fogo diretamente para o norte. E vão todos devagar, por favor. Com esta chuva não se pode ver muito longe e ainda há muita madeira espalhada pelo chão. Chamem muitas vezes e ele talvez os ouça, mas sem poder vê-los. Mas lembre-se, nada de tiros enquanto não encontrarem alguma coisa, porque ele não está armado, e se ouvir um tiro e estiver muito longe para responder com um chamado, será terrível para ele. Boa sorte e Deus os abençoe. Como peregrinos nas encruzilhadas finais, apartaram-se uns dos outros debaixo da chuva firme e cinzenta, distanciando-se cada vez mais, ficando cada vez menores, até que cada qual desapareceu ao longo do rumo indicado. Stuart não chegara a percorrer 1 quilômetro quando notou, bem próximo da linha de demarcação do fogo, um grupo de árvores queimadas. Havia uma pequena uilga preta e encrespada como a gaforinha de um negrinho e os restos de um grande toco bem perto da divisa calcinada. O que ele viu foi o cavalo de Ped, estatelado e fundido com o tronco de um grande eucalipto, e 2 cachorros de Ped, coisinhas hirtas e pretas, com as 4 patas esticadas para cima, como bengalas. Desceu do cavalo. As botas lhe afundaram até o tornozelo no barro e tirou a espingarda do estojo amarrado à sela. Seus lábios se moviam, rezando, enquanto escolhia o caminho resvaladiço por entre os carvões pegajosos. Não fossem o cavalo e os cães, e teria podido esperar que se tratasse de um andarilho ou de um viandante surpreendido pelo fogo. Mas Ped estava a cavalo e levava 5 cachorros, e os andarilhos que percorriam a estrada andavam a pé, e nunca tinham mais de um cachorro. Além disso, o lugar ficava tão dentro das terras de Drogheda que não se podia pensar num tropeiro ou num pastor de bugela que tivesse chegado até lá. Um pouco adiante, mais 3 cães incinerados, 5 ao todo, 5 cães. Sabia que não encontraria um 6º, como não o encontrou. E não muito longe do cavalo, oculto por um tronco, viu, ao aproximar-se, o que fora um homem. Não havia engano possível. Falseando e reluzente debaixo da chuva, a coisa preta estava de costas, e as costas estavam dobradas como um grande arco, de modo que ele tinha o corpo erguido no meio e só tocava o solo com os ombros e os quadris. Os braços abertos e curvados à altura dos cotovelos pareciam implorar misericórdia. Os dedos, cuja carne se despegava para mostrar os ossos torrados,
davam a impressão de agarrar e segurar qualquer coisa. As pernas também se haviam separado uma da outra, dobradas nos joelhos, e a caveira olhava sem olhos para o céu. Por um momento, o olhar claro e lúcido de Stuart demorou-se no pai, e não viu a casca arruinada, mas o homem, como este fora em vida. Apontou a espingarda para o céu, deu um tiro, recarregou-a, deu o segundo, recarregou-a, deu o terceiro. Fracamente, à distância, ouviu a primeira resposta, depois mais longe e mais fraca ainda a segunda. Nesse momento, lembrou-se de que o tiro mais próximo deveria ter vindo da mãe e da irmã. Elas estavam a noroeste, ele estava ao norte. Sem aguardar os 5 minutos estipulados, pôs outro cartucho na espingarda, apontou diretamente para o sul e disparou. Uma pausa para recarregar o segundo tiro. Outra pausa, o terceiro. Colocou a arma no chão e ficou olhando para o sul, de cabeça erguida, prestando atenção. Desta vez a primeira resposta veio do oeste, o tiro de Bob. O segundo de Jack ou de Hugh. O terceiro, de sua mãe. Suspirou aliviado. Não queria que as mulheres chegassem primeiro. Por isso não viu o grande porco bravo sair do meio das árvores ao norte. Sentiu pelo cheiro. Grande como uma vaca, o corpanzil maciço gingava e fremia sobre as pernas curtas e robustas, enquanto ele abaixava a cabeça, farejando o solo queimado e molhado. Os tiros o haviam perturbado e ele estava ferido. Os ralos pelos pretos de um lado do corpo tinham sido arrancados, a pele ficara em carne viva. O que Stuart sentiu enquanto olhava para o sul foi o cheiro bom de couro de porco assado, exatamente como fica um quarto de leitão recém-saído do forno. Surpreendido em sua tristeza estranhamente mansa, que sempre parecia ter conhecido, virou a cabeça no momento exato em que dizia a si mesmo que já estivera ali, que aquele local preto e encharcado se lhe gravara em alguma parte do cérebro no dia do seu nascimento. Inclinando-se, tateou o chão à procura da arma, lembrando-se que estava descarregada. O javali continuava imóvel, os olhinhos avermelhados, loucos de dor, as grandes presas amarelas afiadas e curvadas para cima, formando um meio círculo. O cavalo de Stuart relinchou, farejando o animal. A cabeçorra do porco virou-se para observá-lo e depois se abaixou para o ataque. Informações adicionais das partes 25 a 29. Não há nada a acrescentar sobre a parte 24. Parte 25. Johnny Walker é uma marca de whisky. Parte 26. Monteverdi. Refere-se a Cláudio Monteverdi, que viveu entre 1567 e 1643 e foi um compositor italiano. Capa de asperges. É uma veste litúrgica usada por sacerdotes católicos em celebrações. Agora os comentários, as informações adicionais da parte 4, que vai de 1933 a 1938, look. Então, informações da parte 27. Nariz romano. É um formato de nariz proeminente, ou seja, uma protuberância no dorso do nariz. É comum em pessoas de origem europeia, como os italianos, judeus e árabes. Orangista. Relaciona-se à Ordem de Orange, organização de fraternidade protestante que opera no Reino Unido e na República da Irlanda, de caráter conservador, que visa defender a união da Irlanda e da Irlanda do Norte, a coroa britânica. Foi fundada em 1785 como resposta aos primeiros avanços do nacionalismo irlandês, que já havia conseguido representação nas câmaras de Londres e que havia impulsionado algumas tentativas secessionistas. O nome da ordem é um tributo ao rei protestante da Grã-Bretanha, Guilherme III, da Inglaterra, da casa neerlandesa dos Orange-Nassau. Na Irlanda do Norte, a Ordem de Orange é intimamente ligada ao Partido Unionista do Ulster, ainda que muitos de seus membros
pertençam ao Partido Unionista Democrático. As atividades da Ordem de Orange são geralmente polêmicas, marcadas pelo sentimento anticatólico. Informações da parte 28. Papel de arroz é um tipo de papel muito fino, sem sabor e sem aroma, próprio para enrolar o fumo e fazer assim um cigarro. Parte 29. Canberra é a capital da Austrália.